Continuação da aula número 1, chegamos agora na aula de número 2. Vamos fazer mais um exercício com respeito aos sistemas lineares pelo método da adição. Só que aqui repare que agora eu tenho um novo exemplo que é esse aqui, ó, este inicial, tá? Esse aqui que eu estou passando o cursor do mouse. Repare que nessas duas equações nós temos o seguinte agora. Nós temos 2x mais 3y igual a 7 na primeira e 4x menos 2y igual a 6 na segunda. Repare que tanto em x quanto em y, para que a gente utilize o método da adição, eles precisam ter exatamente os mesmos coeficientes. E aqui não acontece isso. Repare que para x tem valores diferentes, para y tem valores diferentes. Então isso não acontece que nem no sistema passado. Professor, o que a gente deve fazer então antes de aplicar o método da adição? É tornar uma das incógnitas os mesmos coeficientes tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Então você vai decidir se você quer trabalhar com a incógnita x ou com a incógnita y. O resultado final é exatamente o mesmo. Eu, nesse exemplo, vou fazer os dois métodos, zerando primeiro o y e depois zerando o x. Como a gente deve proceder, então, para eliminar uma das duas incógnitas? Bom, nesse caso aqui é o seguinte. Você deve pegar os coeficientes da sua incógnita e multiplicar na equação oposta. Como assim, professor? Por exemplo, vou pegar esse 3, que está junto com um y, né, o coeficiente do y na primeira equação, e vou multiplicar toda a minha segunda equação exatamente por esse número 3. Olha só, o 3 que estava aqui do lado do y, eu vou multiplicar a minha segunda equação. E a mesma coisa eu vou fazer para a equação de cima. Repara aqui que esse y da equação número 2 tem o 2 acompanhando ele. Então eu vou pegar esse coeficiente que é o número 2 e vou multiplicar a primeira equação. Eu faço um vice-versa aqui, tá? Eu pego o coeficiente de uma, multiplico na segunda equação. Pego o coeficiente da outra, multiplico na outra equação. E assim, sempre dessa forma. Porque quando a gente fizer essas multiplicações, os valores para y vão ser exatamente iguais. E é isso que a gente verifica na sequência. Repara lá. Ó. Quando eu estou multiplicando uma equação inteira por um determinado valor, eu tenho que multiplicar todos os termos. Então eu estou pegando aqui, ó, 2x vezes 2, 4x. Então, de volta, ó, multiplicando a primeira equação inteira pelo número 2. 2x vezes 2, 4x. Depois, 3y vezes 2 vai dar 6y. E depois, por último, 7 vezes 2 vai resultar para mim 14. A mesma coisa eu vou fazer na segunda equação, na equação abaixo. 4x vezes 3 vai dar 12x. Menos 2y vezes 3, regra de sinal, menos com mais na multiplicação, menos. Vai resultar para mim menos 6y. E por último, 6 vezes 3 resulta para mim 18. Professor, por que a gente fez esse procedimento? Olha aqui o que aparece agora no lugar do y. Exatamente o y com os mesmos valores e com sinais alterados. Se isso acontece em uma das incógnitas, eu posso aplicar o método da adição, que consiste em somar duas equações. Então aqui, ó, somei e vamos somar termos a termos. 4x mais 12x, 16x. 6y menos 6y, opa, vai embora, zerou. 14 mais 18, 32. Então, este método consiste em zerar, anular uma das incógnitas, para a gente trabalhar com a outra. 16x mais 0 é o próprio 16x. Esse 16 que está multiplicando do lado esquerdo vai passar para o lado direito, dividindo. 32 divididos por 16. Sabemos, então, que o x encontramos é igual a 2. Bom, como encontramos o x igual a 2, você vai poder substituir em uma dessas quatro equações que tenha x e y, para que você possa encontrar, então, o valor da incógnita y. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a primeira equação, mas vocês poderiam escolher qualquer uma dessas quatro aqui. Ó. Então, eu vou utilizar a primeira. Que eu achei mais fácil aqui de aplicar. Substituindo esse valor do x pelo qual nós encontramos que é o número 2. Como nós temos 2x, então eu tenho uma multiplicação. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Temos mais 3y igual a 7.
Este 4 que está somando do lado esquerdo vai passar para o lado direito, subtraindo, altera-se o sinal. 7 menos 4 dá 3. Como esse 3 que está multiplicando o y do lado esquerdo, vou passar ele dividindo para o lado direito. 3 divididos por 3, y é igual a 1. Solução final, primeira coordenada de x, 2, depois a coordenada de y, 1, 2 e 1, fechou a solução. Muito bem. Vamos aplicar agora o mesmo método, só que para o x. Lembra que aqui eu apliquei para o y. Agora eu vou aplicar a mesma forma para o x. Vamos lá, vou aplicar aqui para o x também. Bom, lembra que eu falei? Aqui os valores das incógnitas são diferentes. Então, nós precisamos primeiramente deixar esses valores iguais para depois somar ou subtrair. Então, olha só. 4 na de baixo e 2 na de cima. O que a gente vai pegar? Pegue os dois coeficientes e multiplique nas equações opostas. Então, eu vou pegar o número 2 e multiplicar na equação de baixo. Vou pegar o número 4 e multiplicar na equação de cima. Olha lá, de volta. Mesma coisa que eu fiz com o y. Professor, por que tem um menos 2 aqui agora? Por que tem um sinal de menos? Porque repare que os valores do x, principalmente os sinais, eles são iguais. Então, aqui, ó, os sinais de x, os dois são positivos. No y, um era positivo e um era negativo. Então, eu não precisava utilizar esse sinal de menos. Agora, como eu tenho dois sinais iguais, tanto faz se eles forem os dois positivos ou os dois negativos, eu preciso usar um dos meus números com um sinal de menos, justamente para alterar esse sinal. E é isso que eu faço nesta equação de baixo com o menos 2. Professor, por que você colocou o menos no 2 e o menos não foi no 4? Tanto faz, né? Se você colocasse o menos no 4 ou o menos no 2, dá o mesmo resultado, o mesmo valor. Só que eu sempre coloco no valor menor, porque é mais fácil fazer as multiplicações, né, quando a gente tem valores menores. Então, por isso que eu coloco o sinal de menos no menor valor. Mas você poderia colocar no 4 sem problema nenhum. Vamos lá, então. Vou multiplicar a primeira equação inteira pelo 4 e a equação número 2 pelo menos 2. Multiplicando a primeira equação, ó, 2x vezes 4, 8x. Até enfatizei o sinal de mais aqui, ó, porque aqui a primeira está como mais com mais, deu mais. 3y vezes 4 dá 12y. 7 vezes 4, 28. Fechou a primeira equação. Segunda equação, mesma coisa. 4x vezes menos 2, regra de sinal, mais com menos, menos. Então vai ficar menos 8x. Menos 2y vezes menos 2, regra de sinal de volta. Menos com menos, mais. 2y vezes 2, 4y. E por último, 6 vezes menos 2, também regra de sinal, menos 12. Repara que a segunda equação eu alterei todos os sinais, justamente por conta desse sinal negativo. Ó. O primeiro termo ficou negativo, o segundo termo ficou positivo e o último termo também ficou negativo. Professor, por que a gente fez isso? Repara o x agora. Um dos x está positivo, o outro x está negativo, os dois possuem o mesmo valor e agora sim nós podemos aplicar o método da adição. Então, por isso que a gente faz esse esquema inicial antes de aplicar o método, para que os valores da incógnita estejam com o mesmo valor e com sinais trocados. E aí, quando você for somar, você vai anular sempre essa incógnita. Esse é o princípio do método da adição. Bom, 8x menos 8x, zeramos agora o x. Ó, repara lá, ó, zeramos o x. 12y mais 4y dá igual a 16y. 28 menos 12 dá igual a 16. Né, aqui a gente sabe que somando com zero é o próprio valor, então sobra para a gente 16y igual a 16. Esse 16 que está do lado esquerdo está multiplicando, vai passar para o lado direito, dividindo. 16 divididos por 16, y é igual a 1. Pega o valor do y e substitui em qualquer uma das 4 equações, tanto faz. Eu escolhi novamente a primeira, só que agora vou substituir no lugar do y. Repete o 2x, tiro o y, coloco o número 1. Como eu tenho 3y, eu tenho a multiplicação de 3 vezes 1. 3 vezes 1 sabemos que é o próprio número 3. Pego esse mais 3, jogo para o outro lado porque ele não tem x, fica como negativo, menos 3. 7 menos 3 sabemos que no lado direito, então resulta igual a 4.
2x igual a 4. Esse 2 que está multiplicando do lado esquerdo passa dividindo para o lado direito. 4 divididos por 2, x é igual a 2. Fechando a operação. Só que lembra o seguinte, por mais que eu tenha encontrado y por primeiro e x por segundo, a solução com o par ordenado tem que ser x primeiro e depois o y. Sempre dessa forma, não muda. Então a solução, 2 para x, 1 para y, fechou. Se a gente substituir, vocês vão ver que vai bater a mesma resposta que a gente viu na parte anterior, que como eu tinha feito para o y, agora eu fiz para o x. Repara aqui, ó, tanto faz o método que você escolhe, vai dar exatamente a mesma solução, a mesma resposta. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Até a outra aula que vai vir na sequência. Então, até daqui a pouco. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not